Acabar com o sofrimento. A proposta desse vídeo parece inatingível, não é mesmo? Mas se você assistir esse vídeo com atenção até o final e se esforçar realmente para colocar em prática o que vai ser dito aqui, que é bem simples, você vai ver que é possível sim acabar com o sofrimento. Aqui, gente, promessa é dívida, não tem enganação. O que está prometido aí no vídeo é cumprido. A técnica desse vídeo serve para você diminuir o estresse, lidar com alguma situação difícil que você tenha com alguém, enfrentar algum medo e também para se curar das crises de ansiedade e da depressão. Em resumo, ela serve para lidar com qualquer situação estressante ou então com qualquer dificuldade que você tenha com alguém. Parece muita coisa, né, gente? Mas ela realmente funciona e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu usei essa técnica em um momento muito difícil na minha vida. Eu trabalho como funcionária pública em um órgão do governo e em 2021, né, em janeiro, bem no comecinho de janeiro, eu estava trabalhando em home office na minha casa, quando eu recebi uma notícia, assim, devastadora, que para mim foi realmente muito, muito difícil. Essa notícia foi que um colega meu de trabalho, muito querido, ele havia tirado a própria vida. E isso, assim, para mim, gente, caiu como se fosse uma bomba, né? Foi uma situação muito difícil de lidar e a partir daí eu passei a desenvolver crise de ansiedade por conta da dificuldade de lidar com isso, né? De aceitar que isso tivesse acontecido. Quem já teve crise de ansiedade sabe bem do que eu tô falando, né? É uma situação assim, uma sensação de quase morte. É realmente muito, muito difícil. E eu fiquei aí por alguns meses, né, sofrendo com essa situação, até que eu me deparei com este livro da Byron Katie, Ame a Realidade, né? 4 perguntas que podem mudar a sua vida. E elas realmente mudaram a minha, e por conta disso eu gostaria muito de compartilhar isso com um número maior de pessoas possível, para que essa bênção dessa técnica seja realmente divulgada, porque isso salva vidas. E eu posso dizer que eu me curei das crises de ansiedade sem tomar nenhum medicamento, apenas aplicando essa técnica, que vocês vão ver que é uma técnica bastante simples, né? E muito eficaz. Quer aprender quais são essas 4 perguntas milagrosas e se livrar do sofrimento de uma vez por todas? Fica comigo aqui então, no canal Transformação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gisele Frank e esse é o canal Transformação, o canal que ajuda a colocar em ação o seu plano de transformar a sua vida. Gente, o budismo tem uma frase que eu acho sensacional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso significa que, embora não é possível a gente impedir que coisas ruins aconteçam na nossa vida, a gente tem como escolher a forma como a gente vai reagir a essas situações. Você sabe qual que é a causa aí dos sofrimentos da humanidade? Na verdade, todo sofrimento, independentemente de qual seja, ele vai ter sempre a mesma causa na sua raiz, que é acreditar nos pensamentos negativos, concordar com eles. No vídeo, uma forma revolucionária de ver as doenças, eu explico como que os nossos pensamentos negativos, eles causam doenças. Inclusive, eu explico aí como que funciona esse ciclo da negatividade que está aparecendo para vocês. Eu vou deixar esse vídeo aí no card e também em um link na descrição, porque eu acho que vale a pena, né? Nesse vídeo eu reúno aí tudo que eu li em 20 anos pesquisando o assunto e tá tudo assim explicadinho nos seus mínimos detalhes. Então, para quem se interessar, vale muito a pena. E como funcionou aí esse ciclo da negatividade no meu caso, né? Então, os pensamentos e os sentimentos negativos que eu tive por conta de não aceitar a morte dele, né, de não aceitar o suicídio, eles fizeram com que eu desenvolvesse muita pena, muito dó dele e também culpa por não ter conseguido impedir a morte dele. E isso acabou, então, culminando nas crises de ansiedade, né, no transtorno de ansiedade. E é interessante porque isso fala de questões minhas, né? Esse sentimento de culpa aí, por exemplo, né? Culpa pelo quê?
né? Não existia nada que eu pudesse fazer para impedir, né? Na verdade, eu nem imaginava que ele queria fazer isso, eu não tinha nem ideia. E ainda que tivesse, eu não tenho poder nenhum sobre a vida do outro. Na verdade, ninguém tem. Mas aí que tá o problema da gente se identificar com os pensamentos negativos, né? Porque a mente da gente muitas vezes faz o papel daquele diabinho que fica falando assim pra gente, sabe? Fala, ó, olha lá, né? Por que você não fez nada? Que horror, né? Você tinha tantos livros para indicar, vídeos, você podia ter feito tanta coisa, né? E não fez nada, a culpa é sua. Quanto a ter pena dele, né? Ter dó da situação, né? Por ele ter tirado a própria vida. Como eu tenho uma visão espiritualista, né? Eu não acredito que a vida acabe com a morte. E tudo que eu já li fala que as pessoas que se suicidaram, elas sofrem muito nessa vida após a morte. Então eu tinha muito dó do que ele poderia estar vivendo, né, nessa morte aí, vivendo nessa vida após a morte. Como ele morreu queimado, eu ficava imaginando o sofrimento em que ele estava, e de forma inconsciente eu me sentia culpada por ele estar sofrendo, o que fazia aí com que aumentasse muito mais o meu sofrimento, né. A Byron Katie, né, a autora desse livro, ela tem uma frase aqui que eu acho transformadora. Ela diz que a felicidade é uma mente lúcida. E é quando a gente perde essa lucidez que a gente vê como realmente uma mente lúcida faz muita falta, né? E é justamente isso, né? Devolver a nossa lucidez que esse livro abençoado faz com essa técnica super simples dessas 4 perguntinhas. Gente, eu me curei dessas crises de ansiedade sem tomar nenhum medicamento, só realmente colocando em prática essas 4 perguntas, né, essa técnica desse livro. Então, é uma técnica realmente muito transformadora, que eu aprendi lá pelo final de 2021, e desde então eu venho colocando em prática todos os dias da minha vida para tudo, e vocês vão ver que realmente, se vocês fizerem assim, é o fim do sofrimento. Como os sofrimentos são causados aí sempre pelos nossos pensamentos, embora muitas vezes a gente não se dê conta disso e fique achando que não é, então se você está achando que o seu sofrimento não tem a ver com seus pensamentos, calma, fica até o final, tenta usar essa técnica e depois você vê, tá bom? Fica aí. Então, o primeiro passo para usar essa técnica é a gente escrever aquele pensamento, aquela situação estressante, escreve aí o seu problema, mas tem realmente que escrever. Escreve aí de uma forma resumida, né, em uma frase, qual é o teu problema. Então, até fiz aqui colocando o meu caso aí para vocês verem como funciona. Como a causa do meu sofrimento era achar que o meu amigo estava sofrendo aí na vida após a morte, então vamos usar como exemplo a frase: meu amigo está sofrendo muito na vida após a morte. Certo, gente? Então, começando aí com a técnica, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: isso é verdade? Meu amigo está sofrendo muito na vida após a morte. Isso é verdade? Eu achava que sim, meu amigo estava sofrendo muito na vida após a morte, isso é verdade. Ok, vamos passar então aí para a segunda pergunta da técnica, né? Você tem absoluta certeza de que isso é verdade? Agora já mudou um pouco, né? Aliás, agora já mudou muito, né? Como que eu ia ter a absoluta certeza que era verdade que o meu amigo estava sofrendo na vida após a morte? Só se eu visse, né? E como eu não tenho clarividência, eu não podia afirmar com absoluta certeza de que ele estava sofrendo na vida após a morte. O interessante, gente, é que nesse momento, pela primeira vez, eu senti um grande alívio. Essa perspectiva de que ele pudesse não estar sofrendo, nossa, para mim assim foi reveladora. Inclusive, né, me veio um insight na hora, porque eu já li bastante que o tempo na espiritualidade é relativo. Então comecei a pensar, né, se o tempo é relativo, pode ser que o tempo para ele tenha passado muito mais rápido e que ele já tenha até superado aí esse sofrimento que ele teve, né, depois que ele morreu. A terceira pergunta da técnica é: como você reage? O que você sente quando você acredita nesse pensamento? Ah, me sentia péssima, né? Tão ruim que acabei desenvolvendo aí as crises de ansiedade. Então, olha aí o pulo do gato da Byron Katie, né? O que ela compreendeu? Que, na verdade, eu estava me sentindo assim por conta do meu
pensamento. Isso não era verdade, entendeu? A única coisa que eu tinha ali era um pensamento negativo que eu estava, né, me colando com ele, estava acreditando nele, estava achando que aquilo era a realidade. Mas era só um pensamento, cara pálida, entende? Era só isso. A quarta pergunta, quem você seria sem esse pensamento, é para jogar na nossa cara que a gente estava sofrendo mesmo por conta de um pensamento, não de uma realidade, de um fato, de um pensamento, de uma historinha da nossa mente, né? Porque quem eu seria sem aquele pensamento que eu era antes? Uma pessoa em paz, né? Que não tinha crise de ansiedade. Simples assim. Aí, gente, a última proposta da técnica é a fase que ela chama de inversão. Aqui você pega aquele pensamento e faz duas inversões, passando para o oposto, né? Então, meu amigo estava sofrendo muito na vida após a morte, para negativa. Meu amigo não estava sofrendo muito na vida após a morte. E também o que é ainda mais interessante é você passar essa frase para você mesmo. Então, essa é a inversão que é legal, porque ela vai mostrar a projeção. Olha só, eu estou sofrendo muito na vida após a morte do meu amigo. Olha aí que interessante, né? Ela revela essa projeção inconsciente que eu acabei fazendo por conta do meu sentimento de culpa. Eu sentia muita culpa e sofria por conta da morte dele e projetava isso nele, como se ele estivesse sofrendo. Gente, sobre esse interessante mecanismo da projeção, né, que é uma coisa que a gente faz sempre nos nossos relacionamentos, eu vou deixar aqui no card também, em um link na descrição, um vídeo que eu fiz sobre isso. Se vocês se interessarem, tá bem interessante, tá bem esmiuçadinho como que funciona aí essa história da projeção. É intrigante. Acho bacana que a Byron Katie ela explica que existem 3 tipos de assunto, né? Os meus, os seus e os de Deus. Assuntos de Deus, ela vai falar que é tudo aquilo que não está no meu controle, nem no seu controle, nem no controle de outra coisa, né? Tudo aquilo que ninguém nem nada pode controlar. Esses são os assuntos de Deus. Toda vez que eu estou em assuntos que são seus ou que são de Deus, né, que eu não estou nos meus assuntos, eu estou brigando com a realidade. Então eu estou sofrendo. É aí que vem o sofrimento. Tanto é verdade que eu estava aí me metendo num assunto que não era meu, que era desse meu amigo. Não é verdade? Quando eu não aceito a opção que ele tinha, né, o livre-arbítrio que ele tinha de tirar a própria vida, independentemente das consequências, não estou falando que não tem consequências, claro que tem, mas quando eu não aceito isso, eu estou brigando com a realidade, porque eu estou entrando em um campo que eu não tenho o que fazer, eu não tenho controle nenhum. E como sem ação não tem transformação, a ação que eu gostaria de propor aqui para você hoje é aquela que eu estou tentando fazer aí desde 2021, que é ficar só nos nossos assuntos. Quando você acha que alguém ou que alguma coisa precisa mudar, mentalmente é porque você está fora das áreas que são do seu domínio, né? Você está brigando com a realidade. Por isso que o livro se chama Ame a Realidade. Porque o fim do sofrimento, ele acontece quando você aceita o que é real e para de brigar com a realidade, né? Ou seja, para de ficar nos seus pensamentos e observa apenas aquilo que é real, apenas o que está acontecendo, tirando completamente as suas expectativas, isso significa a sua não aceitação também, certo? E passe a aceitar aquilo que é. A minha dica amorosa para você aqui hoje é que você passe a aplicar o trabalho da Byron Katie toda vez que você perceber que você está nos assuntos do outro, né? Que você está querendo que as pessoas ajam ou pensem de forma diferente. Eu pedi autorização para minha mãe para trazer para vocês aqui um exemplo fresquinho que acabou de acontecer. Nós contratamos um pedreiro para fazer um serviço para a gente e ele não fez da forma como foi combinado, certo? Aí minha mãe ficou com raiva e falou a seguinte frase, que eu anotei. Ele deveria ter feito
do jeito que foi combinado. Aí eu perguntei para ela, fulano deveria ter feito do jeito que foi combinado? Isso é verdade? A verdade é o que aconteceu. Fulano realmente fez do jeito combinado? Se ele fez mesmo, aí isso é realidade, certo? Mas se ele não fez do jeito combinado, isso não é verdade. Então a frase fulano deveria ter feito do jeito combinado não é verdade, porque ele não fez. Quando é algo que a gente queria que tivesse acontecido, isso não é realidade, é expectativa. Realidade é aquilo que realmente aconteceu. Então a realidade é que fulano não fez do jeito combinado. Combinado, gente? Percebem como que todo sofrimento vem daí? De querer ver as nossas expectativas atendidas, de não aceitar as coisas como elas são, de brigar com a realidade. É por isso que a sabedoria popular tem até aquela frase que faz total sentido aqui com esse vídeo, que é aceita que dói menos. O interessante é que muitas vezes nem precisa usar as 4 frases da técnica, né? Como nesse exemplo aí com a minha mãe, usei só as 2. Isso é verdade? Ela falou que sim. Aí eu falei, você tem realmente certeza, né? Você pode afirmar com absoluta certeza que isso é verdade? As pessoas não vão mudar só porque a gente quer. A realidade não vai mudar só porque a gente quer. Brigar com a realidade traz sofrimento. Aceitar traz paz. O que você vai escolher? Deixa aí seu like, né? Deixa aí a sua curtida matreira nesse vídeo. Já tá inscrito no canal? Pô, como não? Vem fazer parte aí dessa família de pessoas inteligentes que querem transformar a sua vida. Gente, eu agradeço profundamente por vocês terem compartilhado o tempo de vocês aqui comigo. Eu espero de todo o coração que essa técnica possa ter sido entendida por vocês, que vocês consigam aplicar e que elas tirem vocês do sofrimento, como me tirou, né, de um sofrimento tão grande e como tem servido aí para mim no dia a dia para eu parar de brigar com a realidade de uma vez por todas, né? Até falei num outro vídeo que essa questão da aceitação para mim pega tanto que às vezes eu tenho até dor nos ombros. Então vamos lá, né? Isso é verdade? Vamos questionar aí as nossas verdades, as nossas falsas verdades, né? Os nossos pensamentos. Muito obrigada do fundo do coração, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo, porque sem ação não tem transformação.